Eu quero pedir a você que peça do Senhor Deus que fale ao teu coração. Quero pedir a você que aproveite este momento, não deixe nada atrapalhar, nada, nenhuma inquietação, nenhuma preocupação, nem algo que você tem que resolver depois. Coloque isso diante do Senhor Deus. Não deixe que nenhuma conversa, nada, que o celular te atrapalhe. Tire este momento para você estar ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Deus quer falar contigo, Deus quer abençoar a tua vida, para que nessa semana o Espírito Santo esteja trabalhando através dessa palavra que você vai estar ouvindo. O presbítero Ricardo Marques, quero convidá-lo a estar aqui nesse momento, vai estar transmitindo, desde já agradecendo a sua presença aqui, aceitou o nosso convite, sempre gentilmente ele tem feito isso, né? Então, em nome da igreja, eu quero desde já agradecer pelo nosso irmão, o presbítero que está aqui conosco, por trazer esta palavra. Deus abençoe. Obrigado. Para mim é, na verdade, um privilégio muito grande estar com os irmãos. Todas as vezes que tenho sido convidado, eu tenho entendido que é uma oportunidade do Senhor para estar aqui com os irmãos, rever alguns, conhecer outros e para ministrar aquilo que Deus tem para a sua igreja. Você crê assim também, meu amado? Amém. A minha esposa está com uma crise de enxaqueca. Ela está sem conseguir nem mover muito bem a cabeça, o pescoço dói muito. E as minhas filhas, elas fazem parte da equipe que toma conta das crianças do berçário lá na IPM, então elas estão para lá, juntamente com meu filho, razão pelas quais eles não estão aqui conosco ou comigo hoje. Amados, por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 7, verso 24. Nós vamos ler só este versículo como base, mas depois nós faremos uma excursão por vários textos do livro de Romanos e em algumas vezes em outros livros. O tema da mensagem de hoje é a herança maldita do homem. Eu quero dizer para os irmãos que, diferentemente do que se tem sido costume fazer nos púlpitos, trazer uma mensagem onde o homem não é confrontado, onde o pecado do homem não é exposto e onde se tenha oferecido uma palavra de autoajuda, hoje será diferente. Já começa pelo título da mensagem, não tem nada de viver com poder, herança maravilhosa, nasci para ser cabeça e não cauda, nada disso. O texto hoje, o tema hoje com base em Romanos 7, 24 é a herança maldita do homem. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Leamos todos juntos. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos ler novamente? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos orar. Senhor Deus e bendito Pai, nós pedimos mais uma vez em nome de Jesus que a Tua graça e a Tua misericórdia venha sobre nós. Ilumine a nossa alma, o nosso entendimento e nos permita nesta noite visitar-nos poderosamente pelo Teu Espírito Santo, entendermos, compreendermos a profundidade da mensagem de salvação em Cristo Jesus. Se aqueles que estão no nosso meio já conhecem essas verdades, que sejam edificados tendo a renovação da mensagem poderosa do Evangelho trazida novamente aos seus corações. E se há alguém que ainda não teve esse encontro contigo, que seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, e assim tenha um encontro real,
genuíno, verdadeiro contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu tenho lido e estudado as Sagradas Escrituras e tenho pedido que Deus renove em mim desejo cada vez maior por esquadrinhá-la, por buscar nela entender e compreender a razão da natureza humana, do homem, da nossa existência e da nossa missão aqui na Terra. E tenho me deleitado com aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. Nessa noite, queridos, eu gostaria que você, não como o pastor pediu, não deixe somente devagar. Tente acompanhar o raciocínio para que você entenda e compreenda a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite. Muito bem. Quero começar com esse texto de Romanos 7, 24, que diz: desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Com uma interpretação que eu vi certa vez sobre esse texto. Corpo desta morte, alguém entendeu, compreendeu, pesquisou e disse que num certo momento do Império Romano, ou mesmo da própria caminhada da história de Israel, alguém que cometia um crime muito sério, um assassinato, como forma de punição, tinha o assassino preso ao seu corpo, nas suas costas, o corpo, o cadáver da pessoa que ele assassinou. Ficava então preso, amarrado ao seu próprio corpo, o cadáver. E à medida que o tempo passava, o cadáver entrava em estado de decomposição. E o corpo ia apodrecendo, o fedor, o odor insuportável. E os micro-organismos que existem no nosso corpo e que são combatidos todos os dias pelo nosso sistema de defesa, como já não existem, vão se proliferando. E o corpo do cadáver ia se apodrecendo, se decompondo, preso ao corpo do assassino. Possivelmente viria a morrer por aquela situação posterior. E Paulo, se essa interpretação, se essa história é verdade, estava clamando para quem o livraria do ponto de vista espiritual daquele corpo que ele trazia sobre si, que o mantinha preso, agrilhoado, e do qual ele jamais conseguia libertar-se por si só. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E para entender a profundidade desse brado de Paulo, nós vamos fazer aqui uma pequena pesquisa em alguns outros textos da Bíblia. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda o que significa pecado. E para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, versículo 4. 1 João, lá na Epístola. João 3, 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E agora eu quero que a igreja leia comigo. Porque pecado é a transgressão da lei. O texto descreve, define, conceitua pecado como sendo a transgressão da lei. Quando nós transgredimos a lei, nós pecamos. Se nós formos, voltando um pouquinho para Romanos, no capítulo 6 de Romanos, e lermos o versículo 23, nós vamos ver a consequência do pecado. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Leia comigo de novo, sabe essa parte? Porque o salário do pecado é a morte. Ora, já vimos que em 1 João 3, 4, pecado é o quê?
transgressão da lei. Vimos em Romanos 6, 23, a consequência do pecado, a morte. Agora eu quero aprofundar um pouquinho junto com a igreja. E eu peço que você aí no capítulo 7 de Romanos, vá para o versículo 8. Mantenha sua Bíblia aberta. Romanos 7, 8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei, leia comigo, está morto o pecado. Preste muita atenção. O que é o pecado? A igreja toda responda: é a transgressão da lei. Ora, Romanos 7, versículo 8, está nos concluindo dizendo: porque sem lei está morto o pecado. Porque se o pecado é a transgressão da lei, se não houver lei, não há pecado. Para aprofundar ainda um pouquinho mais, vá para Romanos capítulo 4, versículo 15. Está dito: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Se não há lei, não há transgressão. Se não há transgressão, não há pecado. Romanos 5, versículo 14, vai nos dizer algo impressionante. E aí é necessário que o irmão esteja atento para entender esse raciocínio. Romanos 5,14 diz-nos o seguinte: entretanto, leia comigo, reinou a morte desde Adão até Moisés. Agora, com todo cuidado do seu coração, leia. Já? Leia. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, qual vai ficar aquele que havia de vir. Agora eu quero ver se você entendeu. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Ricardo, eu estou querendo entender. Primeiro tu me disseste que o pecado é a transgressão da lei. Depois tu disseste que o salário do pecado é a morte. E depois tu disseste que se não há lei, não há transgressão, logo não há pecado. Mas agora tu estás lendo um texto que me diz, pelo menos em Romanos 5, versículo 14, que a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Preste atenção, irmãos. Sem lei há pecado? Há pecado? Não, não há pecado. Quando foi que Deus deu a lei? Deu a lei a Moisés. Logo, antes de Moisés, de Adão até Moisés, não havia lei. E se não havia lei, não havia transgressão da lei. E se não havia transgressão da lei, não havia pecado. E se não havia pecado, não havia morte. Porque a morte é o salário do pecado. Mas Paulo vem e diz assim: mas olha, é nítido, é notório que mesmo as pessoas que viveram de Adão até Moisés morreram. Mesmo sem lei.
Bom, isso então nos leva a termos que tomar algumas conclusões desse texto. Porque se o pecado é a transgressão da lei, e o salário do pecado é a morte, mas se não houver lei não há transgressão, logo não há morte, mas as pessoas que viveram antes da lei morreram, tem alguma coisa que eu preciso concluir disso. E é exatamente sobre este ponto que eu quero agora aprofundar com os irmãos, para entendermos por que Paulo bradou: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Primeira coisa que eu concluo a partir destes versículos é que nós nascemos condenados. Ora, se mesmo aqueles que nasceram antes da lei morreram, eu tenho que partir do princípio que algo anterior à lei já me mantinha separado de Deus. Algo anterior à própria transgressão da lei em mim já fazia com que Deus me considerasse pecador a ponto de causar a minha morte, mesmo sem ainda conhecer a lei. Ou seja, algo antes do meu nascimento, e já no momento de vir ao mundo, me trouxe a esse mundo debaixo de profunda condenação. E eu quero provar isso, ou demonstrar isso, pedindo que você abra a sua Bíblia, voltando um pouco no livro de Salmos, vá para o capítulo 51 do livro de Salmos, para o versículo 5. Esse salmo é o salmo que Davi redigiu quando ele reconheceu o seu pecado de adultério e assassinato, adultério com Betseba e assassinato do seu esposo. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade. Leia comigo. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Em outras palavras, ele, o pequeno Davi, quando foi concebido, óvulo e espermatozoide se unem. Ele disse: quando eu fui concebido, quando o espermatozoide conseguiu penetrar o óvulo e fecundou, ele disse: eu já estava em iniquidade, antes de quebrar qualquer lei. Segundo, ele diz: quando eu nasci, também já nasci em iniquidade. Não é que a mãe de Davi adulterou e ele nasceu de um relacionamento incestuoso, não. Ele diz que ele já nasceu em pecado. Ricardo, então antes dele nascer e ter consciência e quebrar a lei, ele já estava em pecado? Já. Quero confirmar mais isso ainda, pedindo que você abra um outro texto. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Efésios 2, 3. Diz o texto: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e leia comigo: e éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos, ele está falando dos crentes, da igreja, nós éramos filhos da ira. Só que ele continua e diz o quê? Como também os demais, aqueles que estão fora da igreja, que ainda não tiveram encontro com Jesus. Paulo está dizendo: nós, antes de termos o encontro com Jesus, éramos por natureza, por nascimento, filhos da ira, pessoas destinadas à ira,
E quando nós aceitamos Jesus, nós fomos retirados de debaixo dessa ira, mas todos aqueles que ainda estão lá fora continuam debaixo desta ira por natureza, por nascimento. Bom, é por isso que Paulo, voltando lá para Romanos, capítulo 7, é por isso que Paulo, no capítulo 7 de Romanos, versículo 24, no momento em que ele entendeu isso, no momento em que ele compreendeu que ele já nasceu debaixo de jugo, debaixo de condenação, debaixo de maldição, e que essa situação era absolutamente fora do controle dele, ele bradou: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que Paulo bradou? Em primeiro lugar, porque Paulo descobriu que ele estava irremediavelmente vendido à escravidão do pecado. Aí mesmo no capítulo 7, no versículo 14, dê uma olhada, está escrito, versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo sabia, não há solução para mim. Segundo lugar, Paulo bradou: desventurado homem que sou, porque debaixo dessa condição ele não tinha poder de decidir de forma contrária a essa natureza caída e pecadora. Olha o que diz o versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Leia comigo, por favor, igreja. Pois não faço e sim o que detesto. Não faço o que prefiro e sim o que detesto. E no versículo 17 está escrito: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas quem? O pecado que habita em mim. Paulo estava começando a ter consciência de que ele tomou por si e entendeu que ele naturalmente estava vendido à escravidão do pecado e que ele não fazia o que ele queria, e sim o que essa natureza caída determinava que ele fizesse. Olha o versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, não habita bem nenhum. Pois o querer está em mim. Mas olha essa palavra forte, irmãos: não, porém, o efetuar. Paulo estava dizendo: mesmo que eu queira mudar, mesmo que eu queira ser diferente, mesmo que eu queira não pecar, eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. Não está em mim o efetuar. E além disso, no 7, a partir do versículo 21, está escrito algo impressionante. Está dito: então, ao querer fazer o bem, isso é Paulo falando, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, na minha carne, na minha natureza, outra lei, guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí vem o clamor de novo: como eu não tenho nenhuma forma de me libertar dessa natureza que está em mim, que me
domina e que por si só já é pecaminosa contra Deus, porque estava naqueles que nasceram de Adão. Até Moisés não tinham pecado, não tinham cometido nenhuma quebra de lei, mas morreram em função desta própria natureza em que eles nasceram debaixo de condenação. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a segunda conclusão que eu chego é que não há nada, absolutamente nada, que possamos fazer para mudar esse quadro. É isso que é doloroso. Ricardo quer dizer que mesmo que eu queira, eu não posso mudar. É isso mesmo. Como é que você me prova isso? Tudo bem, irmãos são exigentes, eu vou ter que provar. Existe uma ilustração bíblica que está em João, peço que os irmãos dêem uma olhada. Está em João capítulo 9. Eu espero que os irmãos estejam entendendo a profundidade desse texto, irmãos. João capítulo 9. Eu quero ilustrar aos irmãos a impossibilidade do homem sair desse estado de condenação por si mesmo. E um texto que ilustra muito bem isso está em João 9, a partir do versículo 1. Quero que os irmãos acompanhem. Caminhando Jesus, viu um homem cego. Quando é que ele ficou cego? Então ele não ficou cego por causa de um glaucoma, ele não ficou cego por causa de uma catarata, ele não ficou cego por um acidente, ele já nasceu cego. Guarde isso no seu coração. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Não quebrou nenhuma lei, ele já nasceu cego. Vá para o versículo 6, por favor. Dito isso, Jesus cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do servo, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Muito bem. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Bom, isso gerou uma complexidade muito grande. Reuniu-se o sinédrio e a história está a partir do versículo 24 até o 33. Diz: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram. Agora é o sinédrio, as altas autoridades religiosas interrogando esse homem. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Falando de Jesus que curou, está dizendo: sabemos que esse homem é pecador, e Jesus é pecador. Ele retrucou o cego: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhe respondeu. E ele lhes respondeu: já vos disse, e não me acreditastes, e não me atendestes. Por que quereis ouvir outra vez?
porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos onde é. Ou seja, Jesus eu não sei nem de onde é. Respondeu-lhe o homem, o ex-cego: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. E aí o cego, mais sábio do que as altas autoridades de Israel, disse: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, leia comigo, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Desde quando se tem notícia que alguém que é cego de nascença passou a ver? Quando? Houve algum caso? Não. Nunca. Nunca alguém que nasceu cego pôde enxergar. O que Paulo estava dizendo quando bradou: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Era a mesma consciência que aquele cego tinha, de que nunca iria ver, porque nunca foi possível que alguém que nascesse cego tivesse a vista dele de alguma forma aberta. Assim como Paulo estava entendendo: eu nasci em pecado, eu já vim ao mundo debaixo de condenação, eu já estou numa situação desesperadora, porque eu tento, eu quero, eu procuro, mas eu sei que existe em mim uma natureza tão forte, tão decaída, tão pecaminosa, tão contrária à lei de Deus, que eu não consigo ir além daquilo que eu quero, porque quando eu tento fazer o que eu quero, eu faço exatamente o que eu não quero. Quando eu tento fazer o bem, eu faço, na verdade, o mal. Assim como aquele cego de nascença não tinha cura, humanamente falando, Paulo descobriu que o homem pecador não tem solução nele mesmo e em ninguém mais na mesma condição dele sobre a face da terra. Por isso aquele brado: desventurado homem. Desde que se tem mundo, nunca aconteceu isso. Desde toda a história da humanidade até hoje, nunca ninguém que é pecador conseguiu deixar o pecado por si mesmo. Terceira conclusão a que eu chego é que a obra redentora de Jesus, então, já que o homem não pode se voltar para Deus por si mesmo, ela é absolutamente essencial e indispensável. Como é que eu chego a esse resultado? Vamos voltar lá para Romanos, capítulo 7. Nós lemos o 24, não foi? Então vamos ver a conclusão a que Paulo chegou quando ele entendeu que o estado dele de pecado era sem nenhuma possibilidade de cura. Paulo diz, 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Leiamos todos juntos, irmãos, a resposta: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Paulo estava dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu não encontro a solução em mim mesmo. Eu descobri que a minha natureza é pervertida, é mal, incontido e sem nenhuma possibilidade de restauração vindo de mim mesmo ou de qualquer outra pessoa. Mas aí ele diz: é o mesmo brado, irmãos. Graças a Deus que Deus proveio
uma forma de eu me ver livre daquela natureza e daquele estado de condenação eterna. Jesus Cristo. Como é que eu sei que é a obra de Jesus absolutamente dispensável? Primeiro, porque você já viu que o homem não pode se libertar desse estado por si mesmo. E ele é tão sério que mesmo sobre aqueles que não pecaram, transgredindo a lei, mesmo assim eles morreram. E eu quero que você leia comigo 2 textos. Um que está em João, no capítulo 6. Evangelho. Capítulo 6, versos 66 e 69. Jesus, experimentando, faz uma pergunta aos discípulos. Faz afirmações pesadas e muitos dos discípulos resolveram abandonar Jesus. Então, no versículo 66, diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. Leia comigo, irmãos. Para quem iremos? Vamos ler? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo. Para quem iremos? Para quem iremos? Quem poderá trazer solução? Ele diz: tu, Senhor Jesus, tem as palavras da vida eterna. Não há salvação em nenhum outro. E um outro texto profundo também está em Mateus, no capítulo 26, versos de 36 a 42. Mateus 26, versos de 36 a 42. Irmãos, encontraram Jesus no Getsemane. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, quero que os irmãos leiam comigo: meu Pai, se possível. Vamos ler de novo. Meu Pai, se possível. Talvez os irmãos não tenham entendido. Vamos de novo. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu. Jesus chega diante de Deus e em oração, sabendo que dali a algumas horas ele estaria sendo condenado à morte, pendurado numa cruz, ele diz: Deus, Pai, se há alguma forma de eu não passar por esta situação, se há alguma forma de eu levar a Ti, ó Deus, a perdoar os homens sem que eu tenha que atravessar a via crucis, sem que eu tenha de ir à cruz e durante 6 horas agonizar até a morte, sem que eu tenha que ser chicoteado, uma coroa de espinhas sobre a minha cabeça,
porretes batendo na minha cabeça, socos no meu corpo, caminhando por sobre as ruas de Jerusalém com uma cruz nas costas, ser pendurado e por asfixia padecer. Senhor, leia comigo de novo o versículo bem pequenininho aí, que eu pedi que você lesse comigo. Aí no 39, meu Pai, se é possível. Em outras palavras, Senhor, se existe qualquer outra maneira de salvar o homem, eu estou pedindo que tu faças. Se não houver, Senhor, eu me submeto. Vamos continuar lendo a partir do versículo 42, tornando a retirar-se, acharam? Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, preste atenção nessa oração, porque nesta oração já está a resposta de Deus a Jesus. Ele diz, meu Pai, leia, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu. Qual foi a resposta de Deus para Jesus? Não é possível. Na primeira ele diz, Pai, se é possível. Na segunda oração ele já sabia a resposta. Ele diz, Pai, se não é possível, eu estou aqui me submetendo. Pai, eu sei que não é possível. Em outras palavras, não há nenhuma outra forma, nenhum outro meio, nenhum outro sistema, não há nada sobre a face da terra ou entre o céu e a terra que possibilite o homem ser resgatado desse estado de maldição eterna na qual ele se encontra, exceto a obra redentora de Jesus Cristo. Desventurado homem que sou, como eu posso me livrar dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo pode libertar o homem desse estado de condenação. Se você já teve esse encontro com Jesus, glorifique a Deus por tão grande salvação. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, hoje é o dia oportuno de ter a sua vida mudada. E se você, igreja, entendeu nessa noite que o sacrifício de Jesus é absolutamente indispensável, está na hora de mudar o padrão de existência da igreja. Porque se Jesus é que é indispensável, se a morte de Jesus é a única que salva, nós não podemos mais, como igreja, perder tempo com qualquer outra coisa que tire Jesus do centro do cristianismo, que tire Jesus do centro da nossa fé, que tire Jesus do centro do nosso culto, que tire Jesus do centro das nossas pregações, que tire Jesus do centro das nossas programações, porque se nós tirarmos Jesus do centro da nossa existência, o homem se perderá, porque não há nenhuma outra forma de alcançarmos o coração de um pecador. E eu lamento dizer que nós, enquanto igreja, nós estamos perdendo tempo com muita coisa, irmão. Enquanto Paulo estava dizendo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele se volta para Deus e diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, nós estamos fazendo sentido contrário. Nós dizemos, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas nós não nos estamos voltando para Deus e dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo. Nós estamos nos voltando para o próprio homem e tentando agradá-lo, e tentando conquistá-lo, e tentando convencê-lo a entrar pelas portas da igreja com inúmeros subterfúgios, louvores de
diferentes, ritmos diferentes, programações diferentes, programações em cima de programações para conquistar o coração do pecador, enquanto que Deus disse para nós que nós devemos simplesmente pregarmos o Evangelho. Por isso que cada dia mais as igrejas estão criando, estão